1965. Uma fábrica decadente em Kyoto, Japão, cheiro de tinta e papel, máquinas barulhentas produzindo baralhos. Um jovem funcionário da manutenção aperta parafusos nas esteiras. 8 horas por dia, 6 dias por semana. Trabalho repetitivo, entediante, sem futuro. Para combater o tédio, ele começa a brincar com sobras de material. Molas, plástico, pedaços de metal. Cria um braço mecânico extensível, só para se divertir. O presidente da empresa passa pela fábrica, vê o brinquedo e toma uma decisão que mudaria a história dos videogames para sempre. Esse funcionário se chamava Gunpei Yokoi. E antes dele criar o Game Boy, antes dele inventar o controle direcional que você usa até hoje, antes dele se tornar uma lenda, ele era apenas um cara entediado que brincava com lixo. Esta é a história de como a Nintendo foi salva da falência por alguém que nem deveria estar criando produtos. E de como as maiores inovações da história vieram não de laboratórios caros, mas do chão de fábrica. Para entender a importância de Yokoi, você precisa entender o desespero da Nintendo nos anos 60. A empresa foi fundada em 1889. 89. Fabricava baralhos Hanafuda, cartas de jogo tradicionais japonesas. Durante décadas foi só isso, baralhos, nada mais. Mas em 1956, Hiroshi Yamauchi assume como presidente. Ele tem apenas 28 anos e percebe algo assustador. O mercado de baralhos está morrendo. Yamauchi entra em pânico, tenta diversificar desesperadamente. A Nintendo começa a fazer as coisas mais aleatórias possíveis. Arroz instantâneo, fracasso total. Ninguém queria arroz de uma empresa de baralhos, serviço de táxi. Faliu em meses, rede de motéis para encontros amorosos. Sim, você leu certo. A Nintendo gerenciava motéis. Foi um desastre constrangedor. Em 1965, a empresa está tecnicamente à beira da falência. As experiências malucas consumiram capital. As vendas de baralhos despencaram. Funcionários estão sendo demitidos. É nesse contexto de desespero absoluto que Gunpei Yokoi está trabalhando na linha de manutenção. Gunpei Yokoi nasceu em 1941. Estudou eletrônica na Universidade Doshisha. Formou-se em engenharia. Mas no Japão dos anos 60, não havia muitos empregos para engenheiros eletrônicos. A indústria de tecnologia ainda estava nascendo. Yokoi aceita o que consegue. Um trabalho de manutenção na Nintendo. Apertar parafusos, consertar esteiras, manter as máquinas de baralho funcionando. É um desperdício absurdo de talento. Um engenheiro fazendo trabalho manual repetitivo. Mas Yokoi não reclama. Ele precisa do emprego. O problema é o tédio. 8 horas por dia, olhando máquinas funcionarem. A mente de engenheiro de Yokoi começa a vagar. Ele observa os materiais ao redor, molas, plástico, peças quebradas, e começa a brincar. Cria pequenos mecanismos, engenhocas sem propósito, só para se divertir, para manter a mente ativa. Um dia, ele cria algo especial. Um braço extensível feito com várias juntas de plástico e molas. Você aperta um botão, o braço se estende. Você solta, ele se retrai. Parece besta. É besta, mas é divertido. Yokoi coloca o brinquedo na sua bancada. Brinca com ele durante os intervalos, mostra para alguns colegas. Eles riem, acham legal. E então, em um dia qualquer de dezembro de 1965, Hiroshi Yamauchi faz uma visita à fábrica. Yamauchi está desesperado. A empresa está quebrando. Ele precisa de ideias. De qualquer coisa que possa gerar dinheiro, ele caminha pela fábrica, observa os funcionários e então vê algo estranho, um funcionário da manutenção brincando com um braço mecânico de plástico colorido. A maioria dos presidentes teria repreendido o funcionário. Pare de perder tempo, volte ao trabalho. Mas Yamauchi está tão desesperado que pensa diferente. Ele se aproxima de Yokoi. O que é isso?
Yokoi congela. Pensa que vai ser demitido. É só um brinquedo, senhor. Desculpe, eu... Yamauchi pega o braço. Brinca com ele. Aperta o botão. O braço se estende, retrai, estende, retrai. E então ele pergunta algo inesperado. Você consegue produzir isso em massa? Yokoi pisca. Senhor, esse brinquedo, você consegue fazer milhares deles para vender? Yokoi nunca tinha pensado nisso. Era só uma distração. Eu acho que sim, senhor. Então faça. Temos 2 meses até o Natal. E assim nasce a Ultra Hand. O braço mecânico extensível que seria lançado no Natal de 1966. Yokoi é transferido da manutenção para o que seria o futuro departamento de pesquisa e desenvolvimento da Nintendo. Um departamento que naquele momento era só ele, uma mesa e um prazo impossível. Yokoi trabalha dia e noite, refina o design, torna o brinquedo mais robusto, mais divertido, mais atraente. A Ultra Hand é lançada no Natal de 1966. Preço baixo, marketing básico, expectativa zero e vende mais de 1 milhão de unidades. 1 milhão. Uma empresa de baralhos à beira da falência acaba de descobrir que pode fazer brinquedos, e não brinquedos caros e sofisticados. Brinquedos simples, baratos, divertidos. Yamauchi fica chocado, Yokoi fica chocado. A Nintendo tem uma nova vida. Nos anos seguintes, Yokoi cria uma série de brinquedos de sucesso. O Love Tester, uma máquina que mede o amor entre 2 pessoas segurando eletrodos. Vende milhões. O 10 Billion Barrel, um quebra-cabeça, mais milhões. Yokoi desenvolve uma filosofia, pensamento lateral com tecnologia madura. O que isso significa? Simples. Não use a tecnologia mais nova e cara. Use tecnologia velha, barata, já testada. Mas use de formas criativas que ninguém pensou antes. A Ultra Hand não usava eletrônica avançada. Eram molas e plástico. Tecnologia de décadas atrás, mas combinada de forma inteligente. Essa filosofia se tornaria a marca registrada de Yokoi e mudaria a indústria de videogames. Em 1970, a Nintendo entra no mercado de videogames. Yokoi está lá desde o início. Ele cria a linha Game & Watch em 1980. Pequenos jogos eletrônicos de bolso, tecnologia de calculadora, tela LCD barata, mas design brilhante. Vendem mais de 43 milhões de unidades globalmente. E então, em 1989, Yokoi lança sua obra-prima, o Game Boy. Todo mundo na indústria estava correndo atrás de gráficos coloridos, telas grandes, tecnologia de ponta. A Sega lançou o Game Gear, tela colorida, tecnicamente superior. O Game Boy de Yokoi, tela pequena, preto e branco, 4 tons de cinza. Tecnologia inferior. Todos os especialistas disseram que seria um fracasso, que ninguém compraria um console com gráficos tão ruins. E o Game Boy vendeu mais de 118 milhões de unidades. Tornou-se o console portátil mais vendido da história até então. Por quê? Porque Yokoi entendeu algo fundamental. Não importa ter a melhor tecnologia, importa ter a melhor experiência. O Game Boy era mais barato. As baterias duravam 10 vezes mais que a concorrência. Era praticamente indestrutível. E, mais importante, tinha Tetris e Pokémon. Enquanto a concorrência queimava dinheiro tentando impressionar com tecnologia cara, Yokoi dominava o mercado com tecnologia barata, usada de forma inteligente. Gunpei Yokoi morreu em 1997 em um trágico acidente de carro. Tinha apenas 56 anos, mas o legado dele é imortal. O controle direcional em cruz que você usa no PlayStation, Xbox, Switch, invenção de Yokoi. O conceito de videogame portátil, Yokoi. A filosofia de inovação através de simplicidade e criatividade, não apenas tecnologia, cara. Yokoi.
A Nintendo de hoje, vale de mercado de 65 bilhões de dólares, existe porque um funcionário entediado da manutenção decidiu brincar com sobras de plástico. 1965, uma empresa falida tentando vender arroz e gerenciar motéis. 2025, uma das marcas de entretenimento mais valiosas do planeta. A diferença? Um engenheiro desperdiçado apertando parafusos que teve a liberdade de criar. A história de Yokoi nos ensina algo fundamental. Inovação não vem necessariamente de laboratórios caros, PhDs brilhantes ou orçamentos gigantescos. Às vezes, vem de alguém entediado no chão de fábrica brincando com o que sobrou. As melhores soluções não usam a tecnologia mais nova. Usam a tecnologia disponível de formas que ninguém pensou antes. E os maiores sucessos não vêm de seguir o que todo mundo está fazendo. Vêm de pensar diferente quando todo mundo está pensando igual. Yamauchi poderia ter demitido Yokoi naquele dia. Afinal, ele estava desperdiçando o tempo da empresa com brinquedinhos. Mas ele viu algo que poucos líderes veem. Potencial onde os outros veem perda de tempo. E essa única decisão salvou a Nintendo. Criou uma indústria. Mudou a forma como bilhões de pessoas se divertem. Tudo porque alguém estava entediado e começou a brincar com lixo. Na próxima vez que você achar que não tem recursos suficientes, tecnologia suficiente, orçamento suficiente para criar algo incrível, lembre-se de Gunpei Yokoi. Lembre-se do funcionário da manutenção que salvou a Nintendo com molas e plástico. Porque às vezes, tudo que você precisa já está na sua frente. Você só precisa olhar diferente.